Senhor meu Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Papai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de poder dar a palavra aos irmãos, Pai. Eu sei, Senhor, que o que vem, Senhor, da minha boca não é de mim, Senhor. Papai, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, se algo, Senhor, for fora da Tua vontade, Papai, que assim, Senhor, seja feita a Tua vontade, Papai, e remova, Senhor, aquilo que não deve ser dito, Pai. Abençoa, Senhor, esta casa, Senhor, abençoa os irmãos, Papai, para que venha o entendimento ao coração de cada um, Papai, que possamos, Senhor, estar esvaziados de nós mesmos, Senhor, para recebermos, Pai, de Ti, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, o Teu azeite, Papai, que possamos, Senhor, crescemos, Senhor, hoje, Papai, em entendimento e sabedoria, Papai, porque, Senhor, a palavra que hoje será ministrada, Senhor, é para mostrar o Teu poder, Senhor. É para mostrar como o Senhor tem controle de todas as coisas neste mundo, Pai. Por isso eu peço, Papai, usa-me, Senhor. Usa a minha boca, Senhor. Que sejam as Tuas palavras saindo da minha boca, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe agradeço, Senhor. Amém, Papai. O que eu quero mostrar hoje para os irmãos é algo que alguns talvez já conheçam, mas eu sei que muita gente nunca percebeu esse padrão, porque é uma coisa que quando eu não descobri por mim mesmo, né? Eu descobri através de outros irmãos, através de outras palavras que eu acabei recebendo, né? E são coisas que a princípio eu fiquei, faz muito tempo que eu conheci isso, sempre fiquei pensando, será que eu levo isso para a igreja, para os irmãos conhecerem? E porque eu ficava pensando assim, não sei se é uma palavra para dar assim, no culto ao Senhor, mas eu fiquei pensando, eu falei, se é algo que vai engrandecer ao nosso Deus, se é algo que vai mostrar o poder dele, então é algo que deve ser dito, né? Deve ser mostrado. E o que eu vou mostrar é algo que são coisas que pareciam que eram escondidas, parecem escondidas, mas quando a gente lê a palavra com entendimento, com sabedoria, a gente percebe que nada na palavra está por acaso. E o que eu vou mostrar é praticamente uma pincelada da profecia que está escondida nos dias da criação, e não só nos dias da criação, como também nos anos jubileus, nas festas, nas 7 festas. E eu não vou poder falar aqui, mas vai ter também está ligado com o candelabro, né, com as 7 velas, as 7 igrejas, tudo relacionado às ordens do Senhor, né? E é que eu não gosto de falar essa palavra porque muita gente já tem associação ruim, né, com ela, mas seria a numerologia do Senhor, que a gente sabe que o 7 mostra a completude, né, o finalizar da obra do Senhor. E os motivos de eu ter trazido essa palavra é justamente esse. E durante a semana eu fiquei pensando do que eu falaria, e só na quinta-feira que me veio a palavra, depois que eu orei mais ao Senhor, aí Ele me colocou novamente esse estudo, que eu já até tinha, não que eu tinha esquecido, né, mas era uma coisa que eu já nem estava pensando em falar, mas eu falei, então é de Deus, né? E nisso vocês vão perceber como a vontade de Deus, como a palavra de Deus é viva, como a palavra de Deus ela funciona para nós, que para mim eu acho algo incrível, porque é algo que vocês não tem como você falar que entre 4 mil anos de história, tantos homens separados por tantas décadas de diferença tenham escrito exatamente as mesmas coisas. Por mais que um tenha o livro anterior, são coisas que estão escondidas, que a gente percebe quando a gente vê a leitura mais acurada, né, da palavra. Muita gente gosta de chamar isso como chaves, né, como chaves proféticas, que são palavras que eu não gosto muito, mas é que eu não estou conseguindo lembrar de outras, mas são como códigos que Deus deixou para que a gente pudesse decifrar, né?
E Deus ele fala que a gente precisa ter a sabedoria, né? Só não pode ter sabedoria e se inchar dela, né? Então a base que eu vou usar vai ser a passagem vai estar em 2 Pedro 3, no versículo, a partir do versículo 3, né? Então, no que a gente vai acabar descobrindo não, a gente vai acabar descobrindo, isso que eu vou passar hoje, é um calendário, é um plano de Deus, já escrito desde o início, até para o fim dos tempos. Como base, a gente vai ler 2 Pedro, mas também tem outras bases que eu gostaria de colocar, que está em Mateus 24, não precisam abrir, eu vou ler, que quando a gente fala em datas, muita gente já fica com o pé atrás, né? Fala assim, mas Jesus falou, ninguém sabe o dia, nem a hora, mas ele fala para vigiarmos, porque saberemos os tempos, né? Os tempos a gente tem que estarmos vigiando, para que a gente não seja a parte da igreja que vai estar dormindo, né? Porque, ultimamente, acho que todos os irmãos percebem que muita parte da igreja tem dormido, pensando somente na prosperidade, pensando somente no dia a dia, na vida. São coisas importantes, muito importantes, mas a gente tem que estar vigiando para as coisas para os tempos que estão chegando. E nesse estudo, a gente pode ver muito mais como estudo, a gente vai perceber que é uma coisa que eu gosto muito também, é o porquê a gente tantos irmãos percebem que o dia se aproxima. E eu creio que ainda na minha geração a gente ainda verá a volta de Cristo. Então, em Mateus 24 que eu falei, não precisa abrir, vigiais, pois, porque não sabeis que a hora há de vir o Senhor, mas considerei isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isso, estáis vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa passagem, a gente já percebe que Deus ele fala para estarmos vigilantes. Ele fala que a gente não sabe a hora, mas a gente pode saber o dia. E a gente sabe o momento, mais ou menos. E o dia no sentido que eu vou mostrar ali. E Jesus ele fala nessa passagem para estarmos vigilantes, né? E ele mostra como o dia que o ladrão virá é um dia que a gente nem vai pensar, mas é um dia que a gente pode vigiar. Se a gente estiver acordado, vigilantes, a gente vai ouvir o momento que o ladrão vai mexer na fechadura e a gente vai poder já estar esperto, né, nesse momento. E outra base está em Isaías 46:10, que é a que eu coloquei ali em cima, né? Eu anuncio o fim desde o começo, desde os tempos antigos, o que estás por vir. E a gente percebe que quando isso está em Isaías 46:10, quando Deus fala isso, ele está já dando a dica por onde a gente deve procurar, né? E no caso, o início é em Gênesis. Em Gênesis a gente vai começar, e aí vai ser a nossa base. E outra base que a gente tem, essa 2 Pedro, que é uma das mais importantes, porque lá ele mostra onde vai estar a nossa chave de entendimento. Então, 2 Pedro 3, a partir do versículo 3 até o 9. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão preservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Nessa palavra a gente já tem a chave principal, e temos também do versículo 4, essa questão, né? O que houve com a promessa da sua vinda, desde que antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Esse é o tipo de coisa que a gente ouve muito de quem não é cristão, né? Ou quem está muito tempo na igreja e fica, mas desde sempre eu ouvi que ficam falando, Jesus voltará, ele não volta nunca. Isso desde aquela época eles já ouviam, né? Pedro já estava ouvindo isso. E aqui Pedro ele já começa a responder esses questionadores, né? E a gente percebe que ele volta para o Gênesis, para o início, quando ele diz que pela água o mundo veio, pela água foi submerso. Ele dá um resumo, né, do Gênesis e pela palavra, e ele chega até o fim dos tempos. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. E em seguida, ele lá no final, ele fala, no versículo 8, não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. A partir dessa dica, né, dessa chave que Pedro entrega, a gente já começa a compreender tantas outras profecias e até algumas parábolas de Cristo. Porque a partir daí, a gente percebe que como assim, né? Um dia é como 1000 anos como um dia. Porque Deus ele não tá preso no tempo, ele está fora do tempo. Tanto que na criação a gente percebe que o seu espírito pairava sobre as águas e não existia tempo, não existia dia e noite, não existia ainda a passagem de tempo. Deus, tanto que tem a passagem que fala que Deus ele é Deus, um salmo, né? Da eternidade até a eternidade. Então desde a eternidade, alguns veem dessa forma, como a eternidade passada, aí tem o tempo do homem e a eternidade vindoura. E desde a eternidade, Deus é Deus. E a partir daí a gente começa a pensar, mas de onde que Pedro tirou, né, essa contagem de tempo? A gente pode simplesmente pensar que foi por revelação do Espírito, ou por entendimento, por estudo, mas também tem uma outra passagem que está no Salmo 90. Esse também não precisa abrir não, porque a nossa base principal é 2 Pedro. No Salmo 90, ele é o único salmo que é atribuído a Moisés, como oração de Moisés. E nesse salmo, a gente percebe essa mesma chave que Pedro ele compreendeu, está nesse salmo, no início desse salmo, vai estar entre o Salmo 90, do 1 ao 4. Senhor, se tu tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares, deixa eu aumentar a fonte aqui, e começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna, que passa depressa. Essa eu peguei na Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque eu acho que estava mais bonitinha para entender. Mas eu peguei na NVI também, que como fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo, retorna ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então aí a gente percebe já de onde Pedro tirou esse entendimento, né? Tirou essa chave profética, né? De que cada dia para Deus é como 1000 anos. E como Moisés foi quem escreveu o Gênesis, a gente começa a já ligar os pontos, né? E assim como Pedro, ele dá a dica falando
que o mundo foi criado através das águas, e também falou do fim, a gente já tem a dica de que a gente precisa voltar ao Gênesis e começar dali a ler e compreender como foi feito, como Deus criou o mundo. E a gente sabe que nosso Deus ele não precisaria de 6 dias e muito menos descansar no 7º dia. Ele poderia ter feito tudo no mesmo dia e concluído a obra sem nem descanso nenhum, porque a gente sabe que Deus ele não descansa. Há muitas passagens que a gente percebe isso, e a gente percebe também pelo não descansar dele, porque ele está sempre trabalhando por nós. A partir dos dias da criação, cada etapa, cada dia, cada coisa que Deus foi fazendo tem um motivo para ter sido feito naquele dia e tem um motivo para as coisas serem como foram. Uma coisa que eu me questionava antes de saber disso, sempre pensava, por que Deus criou os peixes separados dos animais da terra? Por que foi tudo tal coisa? Por que está desse jeito na Bíblia? Mesmo eu sabendo que Deus poderia fazer tudo no mesmo dia. Antes de conhecer isso aqui, conhecer esse estudo, eu me questionava isso. Então, uma das coisas que eu acho interessante, antes de começar a mostrar, são outras passagens que falam, que ajudam a gente a entender esses 1000 dias, esses 1000 anos, como um dia. Uma das coisas que a gente percebe vai estar em Gênesis 2:17, não precisa abrir, mas a gente percebe essa contagem logo no momento do pecado de Adão. Porque em Gênesis 2:17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quando a gente lê essa passagem, quando a gente lê pela primeira vez, a gente pensa, Adão ele comeu, mas ele não morreu no mesmo dia. Ele ainda viveu anos e anos, viveu 970 anos, 930 anos, e aí ele morreu. Aí a gente fala, mas que tem uma contradição, Deus estava mentindo para ele, é sempre Deus não mente, e Deus não estava mentindo para Adão da mesma forma. E aí a gente percebe que esse dia, para Deus, é o primeiro milênio. Adão, ele viveu somente 930 anos. Ele não completou o primeiro dia divino, o primeiro dia de Deus. Então foi cumprido, conforme a vontade de Deus, aquele primeiro dia, que para Deus 1000 anos é como um dia, foi cumprido. Adão ele não conseguiu viver mais do que isso. Nenhum homem conseguiu viver mais do que isso. Nenhum homem não, acho que o outro virou. Mas enfim, Adão morreu no mesmo dia. E talvez até Adão, eu acredito que Adão já tinha esse conhecimento na época, ele sabia que não morreria no mesmo dia também, no mesmo dia humano, mas no mesmo dia celestial ele morreria. E a gente percebe isso em Gênesis 5:5, onde diz que foram todos os dias de Adão que viveu 930 anos e morreu. Então a gente percebe realmente que no próprio Gênesis a gente já percebe Deus já dá essa dica, de que para ele um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então agora a gente vai começar a ver o dia a dia da criação e a gente vai fazer um paralelo com a história humana. Então a contagem vai ser do dia 0 até o ano 1000, aí depois do 1000 até o 2000 e por aí vai. Então, a gente vai fazer os paralelos aqui. Eu vou ler toda a criação. Eu só pulei um versículo ou outro. Mas no primeiro dia, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Então no primeiro dia a gente percebe que Deus ele fez a separação entre as trevas e a luz. E no primeiro dia, no primeiro milênio, quando a gente lê Gênesis, é o começo ali da história da humanidade. E nesse primeiro dia, no primeiro milênio, foi cometido o primeiro pecado e o homem
foi separado de Deus, assim como foi aberto os olhos do entendimento do bem e do mal, das trevas e da luz. Assim como houve também o primeiro assassinato, né, entre Caim e Abel. Então a gente percebe que esse já é um momento que a gente percebe isso. No primeiro milênio, no início da humanidade, Deus já mostrou, nesse primeiro dia, eu dividi o bem e o mal. Porque o mal foi encontrado no coração do homem, o mal foi encontrado em Satanás, né? E o homem foi enganado e foi separado. No dia 2, vai ser do ano 1000 ao ano 2000, as separações da água de cima e da água de baixo. E foi nesse mesmo período que foi o dilúvio, onde se romperam as fontes de baixo e as águas de cima, através da chuva, caiu sobre a terra. Então Deus ele mostra, sinaliza também na criação mais um momento chave da humanidade. Lógico, não é um negócio que aconteceu durante 1000 anos isso, mas é um acontecimento que aconteceu talvez no ano 1000 e algo que perdurou até o ano 2000 da humanidade. E lembrando sempre que esse calendário que a gente está vendo é um calendário profético, um calendário espiritual. E nesse momento também teve onde foi dividido, né, foi herdado, né, a terra pelos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E deixa eu ler também a passagem em Gênesis, né, para a gente poder se situar melhor. E diz Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi o segundo dia. Vamos para o terceiro dia. E no terceiro dia, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao juntamento das águas chamou mares, e viu Deus que eram bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, erva frutífera, que dê fruto segundo sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e à manhã o terceiro dia. E nesse dia foi feita, nesse milênio, foi feita a promessa a Abraão, que a semente dele, eu acho que a promessa da semente foi para Jacó, se não me engano. Mas Abraão também, a promessa acabou sendo a mesma, né? Porque foi a semente que daria início ao povo de Israel, né? Que é o povo que frutificou, e hoje a gente colhe os frutos deles, e nós mesmos nos tornamos agora frutíferos, né? Então, nessa passagem, quando Deus ele cria somente a porção seca, também nesse estudo diz que a porção seca é a separação das águas, que a gente percebe em outras passagens da palavra, principalmente no Apocalipse, que as águas simbolizam povos. E foi nesse momento que foi separados os povos, e a porção seca seria a promessa a Abraão, que seria como a areia da praia, né? Como se fossem os grãos de areia da praia, a descendência de Abraão. Então a gente percebe que tem esse elemento da terra, elemento da separação das águas, que seria o povo separado, que seria Israel, separado dos outros povos, e a promessa da semente de Abraão, que daria início à frutificação na terra, frutificação espiritual, né? Então vocês percebem, outra coisa que eu acho interessante é perceber como a gente tem que ter um entendimento de algumas coisas, de que águas são povos, de que semente é também pregação tanto pregação do evangelho como a pregação das leis de Deus, né, naquela época. Então são coisas que eu creio que todos os irmãos já têm esse entendimento hoje em dia, e são entendimentos que a gente vai adquirindo conforme vai passando o tempo, né? E para os que não têm, eu espero que seja algo que instigue a quererem procurar mais e a compreender mais, porque depois desses estudos, no final vou deixar mais coisas, vai deixar vocês mais instigados ainda. E assim foi o terceiro dia. Então vamos para o quarto dia.
E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para os tempos determinados e para os dias e anos. Esse tempo determinados também é bem importante, a gente vai ver bem mais para frente. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã o dia quarto. Então aqui a gente vê de novo Deus falando, ele falando separação dia e noite, das trevas e da luz. E para quem ainda não compreende que há segredos na Bíblia, que há coisas a serem reveladas, a gente percebe que a pessoa ia falar, bom, mas não criou a separação da luz e das trevas lá no começo? Por que agora está separando de nós? Porque Deus ele quer mostrar isso, ele queria indicar essas coisas. E outra coisa que eu acho interessante é que não é um entendimento que teve, a partir do ano 2000 que compreenderam que tinha essa separação. Não. Há escritos antigos, desde a época dos pais da igreja, né? Eu esqueci qual que é, mas é um bem importante, que eu acho que todo mundo já ouviu falar também. Mas é gente tem pouco tempo depois de Cristo, que já estavam compreendendo isso. E a gente percebe que Pedro já compreendia, Moisés já compreendia, provavelmente muitos dos escribas antigos, hebraicos, né? Eles já entendiam isso. É que é um ensino, é um entendimento que eu nunca vi ser dado em uma igreja, nunca vi ser dado fora de um lugar que seja um lugar para estudo mesmo. E como muitas vezes a gente não tem tempo para fazer um estudo assim, acho que é até legal a gente propor um dia, né? Eu achei interessante trazer hoje para os irmãos. E nessas questões do dia 4, a gente percebe já o momento mais importante, né, da história. Porque entre o ano 3000 e o 4000, do finalzinho do 4000, no início, né, do 4000 seria, no iniciozinho do 4000, nasce Cristo. E aí a gente percebe o que Deus estava fazendo quando ele fez a lua e o sol e os luminares. A lua simbolizava a antiga aliança, né? Onde as festas, onde as celebrações eram baseadas tudo no calendário lunar. E Jesus veio para a gente como a luz do mundo, né? E eu vou usar aqui Malaquias 4:2. Mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo a cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão com bezerros soltos no curral. Então isso é somente uma passagem de um dos profetas, mas a gente percebe em tantas outras passagens, como Filipenses 2:15. Desculpa. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio da geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros do mundo. Isso aqui é outra parte que eu já li dando spoiler. Mas enfim, há muitas passagens que a gente percebe que Jesus ele é mostrado como a luz do mundo, como o sol, como luminar maior mesmo. E a gente percebe que há dia que a gente enxerga a lua e o sol juntos. Mas hoje a gente nem percebe a lua porque o resplandecer do sol é muito maior do que a lua. Então mostra como é o fim de uma antiga aliança e o início da nova aliança através de Cristo. Isso foi no dia do nascimento também. E aí as estrelas, Filipenses 2:15 que eu acabei de falar. Vou ler de novo também. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aqui em Filipenses já mostra que as estrelas são todos aqueles que vão receber o Evangelho, que vão se converter, são todos os que estão além da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó.
E na promessa também foi feita a eles, também Deus promete que eles serão também como as estrelas, né? Deus, quando a gente lê em Gênesis as promessas aos patriarcas, a primeira vez ele fala que serão como incontáveis como a areia do mar. E da segunda vez fala que serão incontáveis como as estrelas do céu. Porque Deus já estava mostrando, vocês serão incontáveis como a areia do mar, como um povo que viverá na terra, mas ainda serão ainda maiores, porque serão como as estrelas do céu. Então a gente percebe que aí tem outra coisa que liga um versículo que está lá atrás com um versículo que está lá na frente, que é o entendimento que os nossos irmãos do passado foram tendo, foram escrevendo, e por também inspiração do Espírito Santo. E nesse dia, que a gente começa agora a nossa história, né? Que é do dia 5 e 6, são os 2000 anos que começa a partir de agora, a partir do calendário grego, né? Então, no dia 5, ele disse Jesus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas, conforme suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e manhã, o quinto dia. No quinto dia, a partir do ano 4000 até o ano 5000, o comecinho foi isso, foi os peixes, os répteis, as aves. E qual que é o paralelo deles com o que aconteceu na história? Foi o momento em que Jesus falou para os discípulos: vocês serão pescadores de homens. Agora a humanidade são como os peixes que vocês devem agora pescar, tirar do mar, que é esse mundaréu de pessoas, vai tirar os que são para Cristo. E as aves do céu são como o Espírito Santo que paira sobre a humanidade. Talvez tenha um significado para os répteis também, né? Porque talvez a partir daí começasse a crescer o mal anticristão, né? Talvez seja isso. Estou pensando de agora, tá? Mas desse quinto dia a gente percebe já essas coisas acontecendo. E começam a perceber como são coisas que a gente fala: pô, por que não criou todos os animais juntos? Por que não criou junto com os outros animais? A gente percebe que Deus ele foi fazendo, separando os dias, justamente para a gente se questionar e procurar uma resposta nisso. Agora vamos para o sexto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu que era bom. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enche a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, que dê semente, servo-ás para mantimento. E todo animal da terra, toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e manhã, o sexto dia. Aí nós percebemos outro paralelo. As feras da terra, como a gente lê em Apocalipse, em Daniel, a gente percebe que o uso da figura das feras e animais terrestres são usados para representar reinos. Em Daniel a gente tem acho que é em Daniel que tem o leão, tem o urso,
tem outras criaturas que representam os reinos vindouros do tempo do fim, né? E em Apocalipse a gente vê novamente as bestas e vemos feras mais estranhas, também representando reinos. E nesse momento da história, a partir do ano 5000 ao 6000, que seria agora no nosso calendário gregoriano entre o ano 1000 e 2000, foi o estabelecimento dos reinos, né, na Terra, dos reinos dos homens. E tanto o multiplicar, que Deus pede ao homem, também acaba acontecendo, se não me engano, que eu estava vendo lá, em 1800 mais ou menos, quando já começa a humanidade exponencialmente começa a crescer muito. E a gente chega a essa quantidade enorme que a gente tem de 8 bilhões? Bilhões? Esse é um dos paralelos. Outro paralelo é justamente esse domínio do homem, quando Deus fala assim, tenha domínio sobre a terra, sobre todas as coisas que há na terra. A gente percebe que também é nesse mesmo milênio que o homem começa a dominar a terra muito mais através de tecnologia, através de longevidade mesmo, quando está vivendo mais, através de medicina. E a gente acaba percebendo isso nesse momento, né? No sexto milênio. Então agora vocês já se situaram, né? Esse sexto dia é o tempo que a gente vive agora. Esse tempo que a gente está agora. E é claro, a gente pode ler o sexto dia da criação e tentar imaginar mais ou menos o que pode ainda por vir. Mas o que pode ainda por vir é justamente o que já está escrito em Apocalipse e em Daniel, que é concretizar os animais, as bestas da terra, né? Que são os reinos vindouros, que seriam os reinos do anticristo. Tem outra passagem em 1 Coríntios 15, 45 a 47. Assim está também escrito, o primeiro homem... isso é muito importante, desculpa, olha como esqueci. Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, o último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, o Adão que já passou. Depois o espiritual, o Adão que viria. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. E em 1 Coríntios 15, 45 e 47, Paulo ele mostra como Jesus ele viria como o segundo Adão. Não como aquele primeiro Adão que veio trazer o pecado, mas agora é o Adão que veio, o homem que veio trazer, no sentido de homem, né? O homem que veio trazer a salvação ao mundo. Não vai ser mais como foi antigamente. Então, essa passagem também dá uma outra ligação para a gente que agora, entre o sexto dia para o sétimo, virá o último Adão, virá Cristo, para poder trazer a salvação ao mundo. E agora sim, vamos para o sétimo dia. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou, no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Nessa passagem, a gente sabe, Deus não descansa, mas aí já está o sábado profético, né? O Shabat profético. Que nesse momento Deus ele definiu como o sétimo dia, o dia do descanso, mas o que a gente conhece foi colocado, Deus colocou como de descanso como um símbolo, como uma imagem do dia do descanso verdadeiro que virá no final. Assim como Jesus falou que ele era o descanso estava nele, ele é o Senhor do sábado, e que o sábado natural foi dado ao homem para descansar do trabalho, a gente sabe que este sábado é o sétimo dia, que é o dia do nosso descanso, o dia do descanso de Deus, porque ele não vai mais precisar ter esse trabalho de cuidar da gente tanto. Ele vai estar conosco, caminhando conosco, e aí vai se findar a criação. E eu vou usar Hebreus 3, 4 a 11.
Porque nos dias... Se quiserem abrir em Hebreus 4, 3, 11, seria interessante. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha alma, na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as obras novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no repouso, em seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui nesse versículo já percebe que tem um monte de coisa aqui. Que aqui fala tanto de Josué, fala de Davi, fala dos dias de criação, fala do sábado. É uma passagem que a gente lê assim, a gente fala, pô, tô boiando, né? Aconteceu um monte de coisa. Mas quando a gente começa a ter o entendimento, a gente vai começando a falar, aqui tá falando tal coisa. Então eu já sei que eu tenho que ir para essa passagem. Aqui tá falando tal coisa, tem que ir para essa. E aqui, em Hebreus está falando justamente sobre o dia do descanso do Senhor. Algo que foi prometido lá em Josué, foi prometido para Davi, e eles nunca encontraram esse repouso. Porque Josué continuou batalhando. Davi era só batalha também, quase a vida inteira. E a gente percebe que eles não entraram num descanso como a gente pensava, vai ser um descanso que vai ser já uma terra prometida maravilhosa. Mas Jesus ele falava já que esse repouso era um repouso que viria. E eles mesmos já entendiam. Josué já entendia, Davi já entendia. E o escritor da carta aos Hebreus também já compreendia isso. Que aqui ele nos mostra que o dia que se chama hoje é para a gente pensar nesses dias como o milênio. E no dia que se chama hoje, é justamente o nosso período, os 5.000 aos 6.000 anos que a gente vive agora. Que a gente precisa estar obediente a Deus hoje. Foi dada essa ordem à humanidade, né? Que estejamos obedientes nos dias de hoje. E esse dia de hoje para Deus é algo que é muito maior que a gente possa pensar. E também Apocalipse tem outra passagem importante. Vai levar para o meu próximo comentário. Eu não anotei, mas é Apocalipse 20, se não me engano. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E lhe foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perdão. Aqui a gente vê a promessa do último dia. Os 1000 anos finais. Aí já chega num terreno mais polêmico, mas que eu particularmente creio que são 1000 anos literais, que são esses 1000 anos que Deus prometeu. Não tem como ser algo espiritual, porque foi uma promessa feita por Deus para nós. Reinarmos com Ele durante 1000 anos, nesse descanso. Esse vai ser o descanso do Senhor. Nós reinaremos com Ele onde não haverá
não haverá mais pecado. Há debates sobre essa questão do pecado. Não haverá pecado entre o povo santo. Mas enfim, não vou entrar nos detalhes do milênio, mas tem muitas coisas sobre milênio que são bem interessantes do estudo. E a gente percebe essa promessa dos 1000 anos, não somente em Apocalipse, mas em outras passagens que eu não anotei por questão de tempo, não deu tempo de procurar as outras, mas é um reino de paz, é um reino onde toda lágrima será enxugada, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E esse estudo, ele me traz esperança, e eu gosto tanto dele, porque mostra para nós, para mim me dá muita esperança, porque mostra como estamos próximos desse dia. Porque a gente começa a perceber, nós que estamos acordados, nós que percebemos que não estamos dormindo para as profecias, a gente percebe como as coisas estão começando a se concretizar. Quando a gente começa a ver o amor se esfriando, quando a gente começa a ver mais reinos agora ganhando mais poder e ainda se degladiando entre um e outro, e a gente já consegue ver claramente, talvez não tão claramente as bestas do Apocalipse, mas a gente consegue perceber os animais, os reinos que estão se formando agora, estão se tornando os maiores. Então, esse é um estudo que, quando eu peguei e vi, eu comecei a falar, nossa, mas está muito certinho. E também vendo outros estudos sobre história mesmo, vendo outros acontecimentos históricos, tem irmãos na internet que eles mostram, outros acontecimentos históricos que acontecem certinhos dentro dessa profecia, dentro dos dias, e tantas outras coisas que, conforme você vai lendo, você vai percebendo os links que tem por toda a Bíblia, que a gente começa a perceber que, poxa, não tem como muita gente falar, que a moda agora é falar que a Bíblia está adulterada, não é mais a palavra de Deus que está ali. Muita gente tentando desacreditar a palavra de Deus, mas são coisas que estão muito além do que a capacidade humana poderia produzir. São coisas que a gente percebe que foi colocado pela escrita do homem ali, através da inspiração do Espírito Santo. São coisas que vão trazendo para nós o entendimento, e são coisas que, percebe, eu não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar desse estudo. Eu imagino que os irmãos que mexem na internet já sabem, né? Mas são coisas que a gente não ouve falar, né? Numa outra igreja, não é uma coisa que a gente aprende em qualquer lugar, a não ser que seja por inspiração do Espírito Santo, por nós mesmos, né? Então, a partir daí, a gente começa a perceber, a partir dessas chaves, né, dessa profecia, a gente percebe tantas outras profecias vão se encaixando também com essas questões. E são coisas que você começa a perceber as outras profecias, uma leva a outra e outra leva a outra. E um livro que eu imagino que muitos irmãos já leram a primeira vez e falam assim, tá bom, tá, vai lendo correndo, tá em Levíticos, né, o livro de Levíticos, e tem muita coisa lá, a gente lê as festas, a gente lê as leis, a gente lê tudo, vê também números, a gente vê mais a repetição da lei e tal, e a gente fica tipo, tá bom, vamos ler só para falar que a gente leu. Mas quando você tem entendimento dessas coisas, quando tem entendimento do que, tanto desse estudo, dessa chave, quanto outras chaves que são dadas em Hebreus, são dadas nas cartas de Paulo, a leitura desses livros se torna muito mais prazerosa. Mas é coisa de pegar e Levíticos, por exemplo, quando eu fui ler de novo agora, eu falei, nossa, Deus está falando das festas e a gente não compreende, né? Então, eu já estou terminando, irmãos. Essa chave profética abre outros entendimentos, como também como compreender as festas, né? Porque muitas vezes a gente lê as festas, a gente fala, tá bom, era legal, era Deus querendo, né, mostrar para o povo, tem um dia de descanso, tem um dia de comemorar, um dia de adorar a Deus, um dia especial. Mas a gente percebe que também
estão dentro desse calendário. Assim como as 4 primeiras festas, elas já... Aí é algo que foi cumprido por Cristo. As 4 primeiras festas, dentro desse calendário de 7.000 anos, já foram cumpridas. Isso eu não vou explanar porque é bastante coisa, só que eu fui mais pegando para poder instigar os irmãos a lerem essas passagens, né? Em Levíticos 23, que fala sobre as festas, mas fala de um jeito bem, uma coisa em cima da outra, então às vezes é bom escrevendo e anotando. Isso deve ser tal data no calendário hebraico. Isso deve ser tal data. Mas no final vai perceber que eram 4 festas na primavera e 3 festas eram comemoradas no outono. E as 3 outras festas ainda estão para serem concretizadas por Jesus. As outras já foram. A Páscoa, os asmos, as primícias, que foi Jesus, né? Foi nossas primícias. E o Pentecostes, que foi o dia do Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre a terra. E os que estão para vir ainda são os das trombetas, que em Apocalipse fala que ao soar da 7ª trombeta, viria a trombeta tocando já. viria o julgamento, e a expiação dos pecados, que é o dia do julgamento, e tabernáculos, que vai ser o milênio, que vai ser o momento que vamos viver com Cristo neste milênio. Então são ainda 3 festas que ainda estão para serem cumpridas. Quando você lê em Levíticos falando sobre as festas, você consegue enxergar ali os rituais que eram feitos, os dias que eram deixados ali para poder fazer cada festa, tudo tem significado. Só que é algo que tem que pegar e estudar mais, que é algo que eu não consegui fazer ainda. E pode ir. Mais 3 cliques aí. Não, é só mais um. Tá. E o ano do jubileu. O ano do jubileu está em Levíticos também, 25. Isso. Eu vou ler o do ano dos jubileus, que eu acho interessante. Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificarás o ano 50º, que é o ano 50, e apregoareis liberdade na terra, e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a vossa possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis, e nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem dele vindimareis das uvas das separações. Porque jubileu é santo para vós, a novidade do campo comereis. Então aqui a gente percebe que o ano de jubileu, quando Deus falava para o povo de Israel, era algo para ser guardado, para ser entendido. E ali a gente percebe que um ano de jubileu, né, uma unidade de jubileu, eram 50 anos. E aí vem uma coisa interessante, que é justamente a passagem de Gênesis 6:3, que Deus fala: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Muitas vezes a gente pensa, a gente vê pela parte prática de que realmente muita gente não vive mais que 120 anos. Mas quando Deus fala que o espírito dele não contenderá, não vai mais batalhar contra o homem, muitos dizem que não vai estar mais com os homens, a gente percebe que tem algo a mais ali. E aí quando a gente faz que alguns estudiosos chamam de... colocar um nome agora. A chave do jubileu seria fazer justamente essas contas. Então, 50 anos, que é o ano de um jubileu, vezes a idade da humanidade, dá exatamente 6.000 anos. Exatamente o momento em que Deus
vai deixar de ter contenda, deixar de ter batalha contra o mal, contra o homem, vai deixar de batalhar contra o pecado. E a gente percebe que é mais uma chave profética para a gente poder entender que é no fim do sexto dia, no final do sexto milênio, é que vai acabar as contendas e as batalhas, né? Que nós vivemos e que Deus tem travado contra o diabo. E isso também tem a ver com a idade de Moisés, que também morreu com 120 anos, que quando Moisés ele morre, com 120 anos, multiplicando com os anos de jubileu, dá os 6.000 anos, e quem toma conta é Josué. E como a gente percebe, quando a gente pesquisa o nome de Josué, a gente percebe que ele tem a mesma construção que o nome de Jesus, que é Yeshua. E aí ele é o que leva o povo para a terra prometida, assim como será no sexto dia para nós. Vai acabar o tempo do homem, o que era antigo vai ser esquecido e o novo vai ser elevado. O povo é o que algumas profecias, algumas estudiosos chamam como o segundo êxodo, que vai ser o êxodo que a gente vai fazer agora para a verdadeira terra prometida, para a verdadeira terra de paz e descanso. E vocês percebem que esses são apenas mais dois entendimentos, mais dois estudos que dá para fazer dentro desse estudo do calendário de Deus, né? E não sei se eu gosto muito desse estudo porque para mim é algo muito revelador, mostra realmente isso. Como Deus é perfeito, como tudo está ordenado, como nada está fora do lugar, como nada na Bíblia por acaso, e muda o modo como a gente lê a palavra. A gente não lê mais por cima, tentando só entender as coisas que Deus quer para a gente usar na vida prática, mas mostra aquilo que Deus falou. Vigiai, estejamos espertos para as profecias, sejamos espertos para todas as coisas que estão na palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Então, eu gostaria que os irmãos ficassem instigados, para quem não conhecia esse estudo, e que ainda nem conhecia os outros ali com as festas. Ainda tem um que eu acho muito interessante. Leiam os milagres de Deus pensando nisso. Justamente sobre do bom samaritano, que a gente percebe que ele pega o homem que está na rua e paga ao dono da hospedaria 2 moedas, que são 2 dias, 2 denários. Então são justamente Jesus chegando na terra, ele salvando a humanidade, que é o homem que era o judeu que tinha apanhado, que estava debilitado, salva esse povo e durante 2.000 anos, 2 dias, cuida dele, para no 7º dia retornar. Nisso, na ressurreição de Lázaro, quando vocês forem ler, perceber os 2 dias que Jesus se atrasa para poder ir ressuscitar Lázaro, também Jesus mostrando que aqueles 2 dias, observe, eu não estou atrasando 2 dias porque eu quero, porque é para vocês verem que nesses 2 dias, nos 2.000 anos que ainda virão, eu virei e vou ressuscitar, ressuscitar Lázaro e tirar ele da servidão da morte. E são as coisas que parecem pequenas, que eu acho maravilhosa a palavra de Deus. Desculpa, irmãos. É que é algo tão maravilhoso para mim. Eu não sei se os irmãos se alegram com o milênio, se alegram com as promessas de Deus, porque é isso que a gente busca. A gente está buscando as coisas na terra, tanto que acontece tanta coisa. E eu dou graças a Deus que a minha vida é maravilhosa, não tenho problema nenhum. Mas ultimamente Deus tem colocado uma compaixão tão grande pelo próximo, que eu sinto a necessidade disso, de chegar logo no dia do Senhor. E eu creio que muitos irmãos também, apesar das dificuldades, também têm compaixão pelos que estão no mundo. E a gente percebe que Jesus ele chorou quando ele ficou sabendo da vida de Lázaro, porque ele estava chorando pela humanidade que estava morta em si mesma. Ele sabia que o próprio povo dele, judeu, também estava morto. E ele foi lá, e ele deu esse sinal para a gente, para que possamos compreender que esse tempo está chegando. Os 2.000 anos estão chegando, estão se findando. A gente fala, mas a gente está em 2030, 2025.
Mas, irmãos, vamos pensar. A gente não sabe o dia nem a hora, mas a gente sabe que está próximo. Porque eu creio que dessa geração a gente não vai passar. E que seja para a honra e glória do Senhor, que possamos estar motivados, que eu espero ter dado essa motivação aos irmãos, para compreender a palavra, para a próxima leitura ser muito mais prazerosa, para vocês começarem a compreender cada vez mais a palavra do Senhor, e ter mais vontade de compreender as coisas que estão escondidas. E eu creio que isso é algo que vai crescer no coração dos irmãos, de verdade. Meu licença está aqui, perdão. E eu peço, procurem, para quem anotou as passagens, procure mais em Levíticos, procurem mais as festas, e principalmente nos milagres que Jesus fez. Não leia mais correndo, pensando, Jesus curou esse. Não, percebam as coisas escondidas na palavra do Senhor. Que não estão escondidas para aqueles que creem, não estão escondidas para aqueles que têm o Espírito Santo. Eu sei que os irmãos, a partir do momento que vão perceber essas coisas, vão ler e vão perceber ensinamentos maiores do que para a nossa vida cotidiana, mas ensinamentos para nos prepararmos para a vida que virá, para a eternidade. Amém, irmãos? Por isso, agradeço novamente pelos irmãos, agradeço por essa oportunidade, que possamos estar cada vez mais alegres nisso. Se algum irmão tiver alguma coisa a mais que eu tenha deixado de falar, que eu sei que é um ensino que eu acho fantástico, eu acho muito, muito legal, que me alegra muito e me dá mais vontade de que venha o Senhor logo. É um negócio que vai a gente desapegar mais ainda dessa vida, viu? Mas enfim, muito obrigado, viu? Amém. Obrigado.